eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Brasília nesta semana para uma série de definições sobre como será o governo a partir de janeiro. Depois de uma semana em repouso para se recuperar de um procedimento na garganta, Lula sofre pressão de aliados, opositores e do mercado para anunciar logo quem serão os novos ministros. O presidente eleito também tem a tarefa de costurar um acordo para garantir a aprovação da proposta de emenda à Constituição que prevê recursos extras no orçamento para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600. Aliados do presidente eleito têm reclamado da inabilidade de emissários do PT para articular o andamento da PEC da transição. Uma das principais divergências ainda é sobre o prazo de duração da medida. Líderes petistas estão irredutíveis na ideia de que ela abarque os 4 anos do próximo mandato de Lula, o que vem contrariando parlamentares. A resistência à PEC nos moldes originalmente propostos pela equipe de transição foi causada principalmente pelo temor de um possível desequilíbrio das contas públicas, com a sinalização de um valor alto de despesas acima do teto de gastos. A reação negativa do mercado, que cobra do presidente eleito um compromisso mais claro com a responsabilidade fiscal, também aumentou a pressão sobre a equipe de transição. Para acalmar os ânimos, políticos próximos a Lula defendem rapidez no anúncio dos ministros da área econômica. Jacques Wagner afirmou que falta a indicação de quem será o próximo ministro da Fazenda de Lula para destravar as negociações. Eu acho que facilita. Facilita, mas repara, não depende mesmo. Estou dando uma opinião. Quem vai decidir o presidente. E dos nomes que estão sobre a mesa, o senhor acredita que tem um outro que pode... Aproveita que não tem nome na mesa, tem na cabeça do presidente. Mais tarde, a coordenadora política do Gabinete de Transição, Gleisi Hoffmann, respondeu à crítica de Jacques Wagner. Acho que a articulação política se dá no Congresso, independe de quem é ministro. Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo do presidente da República, o tempo de Lula, de avaliar sobre quem ele quer nos ministérios. Na semana passada, 2 nomes ganharam mais força entre os cotados para comandar a equipe econômica de Lula. A hipótese de uma dobradinha no comando da economia brasileira gera uma onda de otimismo no mercado financeiro. Eu estou falando da dupla Fernando Haddad e Pércio Arida. Mas pouco depois do nome dele passar a circular como um dos mais fortes candidatos ao ministério, o ex-presidente do Banco Central e do BNDES, Pércio Arida, descartou a possibilidade de integrar o novo governo. Tenho a frase exatamente dele aqui. Por razões pessoais, pelo meu momento de vida, não tenho intenção alguma de ter cargos em Brasília, disse Pércio Arida. As vagas nos Ministérios da Fazenda e do Planejamento são apenas uma parte da tarefa de Lula para definir a equipe ministerial do novo governo. E o novo governo pretende ampliar o número de ministros, então dos 23 atuais que a gente tem, para 33, com a criação de pastas como igualdade social, segurança, cultura, recreação, pequenas empresas e dos povos originários. A escolha dos ministros que tomarão posse a partir de 1º de janeiro de 2023 é um dos focos da extensa agenda de Lula em Brasília. Nesse episódio do Item Mais, vamos falar sobre a formação do novo governo com a participação do time de analistas da CNN. Começamos a nossa conversa com a Priscila Yazbek, analista de economia, que fala exatamente sobre essas dúvidas em torno dos nomes da equipe econômica de Lula. Priscila Yazbek, muito bom te receber aqui no Item Mais, Priscila. Bem, falamos há pouco, negativa de Pércio Arida no que se refere à posse no Ministério do Planejamento. Diante dessa negativa, quais são as expectativas do setor financeiro sobre o anúncio dessa pasta? E no Ministério da Fazenda, Fernando Haddad ainda é o nome mais cotado? Oi, Carol. Bom, na economia, o principal nome cotado é o de Fernando Haddad, que é ex-prefeito de São Paulo, foi ministro da Educação e também concorreu à eleição de 2018 contra Jair Bolsonaro pelo PT. Eu conversei na semana passada com interlocutores, pessoas próximas a Lula, que disseram que Lula realmente estava pensando no nome de Haddad, está pensando, inclusive tinha falado ou vinha falando com pessoas próximas a ele
para colher impressões sobre o nome de Haddad. E daí, na sexta-feira, ele foi escalado para participar do almoço com banqueiros, com o mercado financeiro da Febraban, e isso, de certa forma, endossou essa tese ou esses rumores de que, de fato, Haddad é o nome mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda. Também, na semana passada, eu apurei com alguns interlocutores, pessoas do grupo de transição, que o nome de Pércio Arida, que é ex-presidente do Banco Central, um dos pais do Plano Real, seria um nome possível para o Ministério do Planejamento. Então seria uma dobradinha entre Fernando Haddad e Pércio Arida. Mas depois, ali no dia mesmo, o pessoal já estava falando que talvez Pércio Arida não aceitasse ficar numa cadeira abaixo de Haddad. E aí na sexta-feira à noite ele disse à Folha, Pércio Arida disse à Folha que não tinha sido convidado para nenhum cargo público, que não tinha a intenção de assumir um cargo público, né? E o que estava acontecendo é que até o momento o governo Lula não deu sinais de que vai caminhar para uma política econômica mais responsável do ponto de vista fiscal. Então a indicação de Arida trouxe uma impressão de que talvez o governo Lula fosse se direcionar mais ao centro, né? Então isso fez com que a bolsa subisse na quinta-feira. Já na sexta-feira, como o Haddad participou do evento com banqueiros e foi um pouco evasivo, não deu detalhes sobre a PEC da transição, a bolsa devolveu os ganhos, né? Então teve esse movimento aí bem volátil na bolsa também por causa dessas movimentações e dessas especulações sobre a equipe econômica. O que eu tenho conversado com economistas é que, independentemente de quem vai assumir a economia, se o governo Lula e o próprio presidente não tiver uma vontade de ter uma responsabilidade, de fazer uma gestão mais responsável do ponto de vista fiscal, não importa quem seja o ministro, né? Isso não vai acontecer. Então, esse é um ponto, né? Depende muito do presidente também como que vai funcionar a gestão econômica. E aí o que eles dizem é que quando se tem um ministro da economia mais forte, um ministro do planejamento normalmente fica um pouco ofuscado, ou vice-versa, mas normalmente no passado recente, o que aconteceu são ministros da economia mais fortes, como Palocci, por exemplo, que daí acabam tendo uma participação mais importante do que os outros ministros. Lembrando que o Ministério da Economia, ele foi unificado na gestão Bolsonaro, né? Então virou um super Ministério da Economia. Agora o governo Lula quer separar o ministério, né? Quer transformar o Ministério da Economia em Ministério da Economia, né? Da Fazenda, no caso, planejamento, indústria e comércio. Então ele quer dividir, talvez até Ministério da Pesca, ainda não está certo exatamente quais vão ser as pastas, mas ele quer repartir esse super Ministério da Economia, né? Então, por enquanto, o que você tem são essas especulações, o nome de Haddad muito forte ainda, mesmo depois da participação no almoço com banqueiros, em que ele foi criticado, mesmo assim, pessoas próximas a Lula continuam dizendo que ele ainda quer indicar Haddad. Já ouvi também de algumas pessoas que seria um compromisso de Lula com Haddad por causa do apoio de Haddad enquanto ele esteve preso, então tem até uma questão meio de recompensa histórica um pouco de Lula com Haddad, então ele de fato é o principal cotado. A ver qual que vai ser o resto da equipe, quem que vai estar no Tesouro, quem que vai estar na Secretaria de Receita Federal, porque isso pode também trazer mais indicações se o governo vai ser um governo de um perfil mais gastador ou de um perfil mais responsável fiscalmente. O que dizem do Haddad é que ele, na prefeitura, ele teve uma gestão que prezou, de certa forma, pelo equilíbrio fiscal, mas muitas vezes ele coloca o gasto público à frente da sustentabilidade. Então, ao mesmo tempo em que ele é visto como uma pessoa que não ignora por completo a responsabilidade fiscal, em alguns momentos ele prioriza a responsabilidade fiscal, os gastos públicos em detrimento da responsabilidade fiscal. Tem um outro ponto também na economia que, segundo o Valor, existe uma ideia dentro do governo petista de criar um grupo de aconselhamento econômico ligado à presidência, inspirado no Council of Economic Advisors, da Casa Branca. Isso segundo a colunista Maria Cristina Fernandes. Esse conselho teria o objetivo de analisar os desdobramentos da política econômica, recomendar os rumos do novo governo, mas num formato um pouquinho diferente do formato americano. Esse Council nos Estados Unidos foi criado em 46 e é como se fosse uma agência do governo americano. Já esse conselho de Lula teria um efeito, um papel mais consultivo, né? Então, não exigiria uma dedicação dos participantes integral à tarefa. Entre os nomes que fariam parte do conselho estão economistas como Pedro Malan, José Roberto Afonso e Pércio Arida. Então, seria uma forma ali de o governo Lula dar uma suavizada na pressão do mercado, que está com um temor ali, botando uma pressão muito forte para ter um nome técnico na economia, diante do fato de que Lula gostaria
gostaria de ter o Haddad como o ministro da Economia e que tem, de certa forma, sido criticado pelo fato de Haddad não ter uma vasta experiência em economia. Trabalhou por pouco tempo num banco, ele fez um mestrado em economia na USP, mas focado no modelo da União Soviética, então as críticas são de que ele não teria uma experiência vasta na economia. Então, esse conselho viria para assessorar, então, o papel de um eventual ministro da Economia que fosse um ministro escolhido mais da ala política e não da ala técnica. Então, se Haddad fosse escolhido de fato como o ministro da Fazenda, teria esse conselho formado por economistas, renomados e tudo, que teria essa participação. Além dos titulares da equipe econômica, outros ministros também terão papel fundamental na definição dos rumos do novo governo. A composição do Ministério de Lula terá de levar em consideração a ampla base de partidos que contribuiu para a eleição do petista, as ambições do próprio PT e a busca por alianças com forças políticas que podem ser decisivas para uma boa relação do Planalto com o Congresso. Quem acompanha as articulações da equipe do presidente eleito junto a outros partidos para a definição desses nomes é a analista de política Basília Rodrigues. Oi, Basília, sempre muito bom te ter por aqui. Basília, há pouco a gente falava com a Yasbeck sobre as expectativas em torno da equipe econômica. E para as outras pastas do governo eleito, quais são os nomes mais cotados? Como é que andam essas negociações? Oi, Carol, tudo bem? A esplanada dos ministérios do próximo governo deve ter 10 ministérios a mais do que a atual esplanada. Então, a gente está falando aí de 33 pastas. Eu vou tentar listar para você alguns dos nomes possíveis, às vezes eles se repetem, das pastas principais. Então, Casa Civil, que é considerada o coração do governo, o centro geral da coordenação do governo. Para essa pasta, o governo Lula e Alckmin quer indicar alguém de muita confiança. Então acabam aparecendo nomes nessa lista, quase todos de petistas, a exemplo de Wellington Dias, senador eleito, ex-governador do Piauí, Jacques Wagner, senador pela Bahia, também ex-governador do seu estado, Gleice Hoffmann, que é atualmente presidente nacional do PT e é deputada federal. Se isso acontecer, inclusive, se Hoffmann virar ministra de qualquer pasta que for, o PT vai ter que escolher um novo presidente nacional da legenda. Ainda sobre Casa Civil, falam também de Fernando Haddad, que também é cotado para o Ministério da Economia, e de Rui Costa, governador da Bahia, em fim de mandato. Existem algumas figuras do PT que colocaram suas reputações em jogo, suas carreiras políticas em jogo neste 2022. Alguns concorreram às eleições, outros deixaram de concorrer para ajudar no projeto de frente ampla do governo de Lula. Então, isso quer dizer que em alguns estados tinha candidato do PT, mas essa pessoa deixou de concorrer para poder se somar no esforço de outras legendas poderem apoiar Lula. Então, com a retirada do PT em muitos desses cenários regionais, outras legendas concorreram, algumas ganharam, outras perderam, mas pelo menos o PT, digamos assim, deu a oportunidade, abriu espaço, retirando suas candidaturas. Então, existem figuras chaves do PT que, para a gestão de Lula, vão ser acolhidas, vão ser acomodadas em cargos de destaque, até pela caminhada que fizeram ao lado de Lula na campanha agora de 2022. Quando a gente fala de justiça, é um exemplo de pasta em que há uma disputa aí entre vários nomes de peso. A gente tem Flávio Dino, senador eleito pelo PSB, ele que também foi governador do Maranhão. Tem o Marco Aurélio Carvalho, que é integrante do grupo de transição e um dos líderes daquele grupo Prerrogativas, que reúne vários juristas de esquerda, críticos à Operação Lava Jato. Tem o Silvio Almeida, advogado, professor universitário e autor daquele livro Racismo Estrutural. O Sérgio Renault, que também é advogado, também do grupo Prerrogativas. Pier Paolo Bottini, outro advogado que também se notabilizou como um grande criminalista e crítico também da Lava Jato. Ele propõe causas ligadas à esquerda, como revisão à lei antidrogas, combate ao encarceramento. Olha, quando a gente está nessa pasta, há uma dúvida se o PT vai querer mantê-la Justiça, Segurança Pública ou vai rachar no meio e fazer um Ministério de Justiça e um Ministério de Segurança Pública, porque aí a gente está falando de perfis diferentes, de ministros. Ministros que foquem
mais na revisão de leis, na condução do Estado, então seria um ministro da Justiça, ou um perfil de ministro mais associado ao combate à criminalidade, à violência, então seria um ministro mais associado à segurança pública, né? Ele teria o comando das polícias, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional. Então, também tem aqueles que não querem assumir uma pasta fragilizada, né, sem o apoio das polícias. Então, prefere o formato que é hoje, Justiça e Segurança Pública dentro de um mesmo ministério. Por isso que eu lhe digo que antes de decidir os nomes, precisa decidir o desenho da esplanada dos ministérios. Bom, por aqui eu fico com esses exemplos. Bom trabalho para você e bom programa. Uma disputa particularmente acirrada colocou o Ministério do Desenvolvimento Regional em evidência. A pasta é responsável pela definição e execução de muitas obras de infraestrutura em todas as regiões do país. A Larissa Rodrigues tem acompanhado a movimentação dos diferentes partidos que têm a expectativa de indicar quem vai ocupar essa cobiçada vaga de ministro. Larissa, minha parceira de Agora CNN, aqui comigo mais uma vez no Item Mais. Seja bem-vinda, Larissa. Oi, Carol, tudo bem? Um abraço para você, para quem ouve a gente. Vamos lá, Larissa, quais são essas legendas que estão na disputa pelo Ministério do Desenvolvimento Regional? E explica pra gente exatamente por que há tanta cobiça em torno dessa pasta. Até agora, o que a gente tem de apuração é que pelo menos 3 partidos querem o Ministério de Desenvolvimento Regional. A gente adiantou aqui na CNN Brasil, eu dei isso até antes mesmo de acontecer, de que um deles, e o menos cotado, é o Solidariedade de Paulinho da Força. O Solidariedade defende o nome de Marília Reis. Vamos lembrar, Marília Reis concorreu ao governo de Pernambuco, acabou não sendo eleita, mas tem todo um histórico dentro do PT, ela era do PT, saiu por algumas brigas, alguns desentendimentos ali em Pernambuco mesmo, mas no PT nacional ela é muito bem vista e inclusive tem uma proximidade com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Solidariedade quer o nome de Marília, que é neta de Miguel Arraes, que acha que isso traz também um peso para essa indicação. Marília ela acaba saindo na frente porque ela já foi nomeada para participar agora, durante o governo de transição, no Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Regional. Mas, por outro lado, Solidariedade é um partido menor, então perde força nessa indicação. Outros partidos maiores, que também apoiaram durante a eleição Lula, tendem a ter, uma frente nessa disputa dos ministérios. Vamos lá, os outros 2 que disputam, MDB, partido forte, que também, apesar de não ter declarado apoio a Lula de forma oficial, a gente sabe que foi muito importante durante a campanha para eleger o petista. E o MDB, me disseram, foi o primeiro a se manifestar e pedir para poder indicar o próximo ministro do Desenvolvimento Regional. Segundo alguns parlamentares com quem eu conversei, a ideia é que o partido tenha direito a indicar um integrante para um ministério, além de Simone Tebet, que o MDB acha que é da cota particular de Lula. O MDB ficaria com 2 ministérios, um para Simone Tebet, de acordo com o que o Lula quiser. Simone Tebet foi muito importante ali na eleição no segundo turno, depois de declarar apoio, já que no primeiro turno ela concorreu contra Lula ao Palácio do Planalto. E o outro ministério, então, que o MDB teria direito a escolher seria o do Desenvolvimento Regional. Mas, além disso, o que deve acontecer, caso o MDB não fique com o Desenvolvimento Regional, é poder ficar com o Ministério de Cidades. O Desenvolvimento Regional ele vai ser dividido. Antes existia o Ministério das Cidades, acabou durante o governo Bolsonaro e o Lula já prometeu que vai voltar a criar essa pasta. Então o MDB acha que se não der para ficar com o Desenvolvimento Regional, o Ministério das Cidades também estaria de bom tamanho. Por último, o PSD de Gilberto Kassab é outro que já demonstrou interesse no desenvolvimento regional. Mas, por outro lado, ele acaba tendo outras preferências também, como, por exemplo, o Ministério de Infraestrutura, que também pode ser desmembrado e ser criado outros 2 ali. Mas, então, a gente tem agora, nesse momento, 3 interessados nessa pasta por enquanto. Isso sem contar o próprio PT, Então, MDB, Solidariedade e PSD. Vamos lembrar, então, o Ministério do Desenvolvimento Regional ele tem uma importância porque ele acaba cuidando da infraestrutura urbana, do desenvolvimento com os estados. Tem muita verba acontecendo nisso.
Sem contar que quem ganha e comanda o desenvolvimento regional acaba tendo muitas conversas com governadores, com prefeitos e sendo muito bem visto em suas bases eleitorais, porque acaba fazendo obra dentro dos estados. Para encerrar, uma coisa importante, fica no guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Regional a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que durante o governo Bolsonaro, essa companhia acabou no comando do Centrão, ganhou muita força, acabou realizando outros projetos, como, por exemplo, pavimentação. Antes era muito mais só voltado para levar água para essas regiões e também acabou levando muita verba do orçamento secreto. Então é outra importância dessa pasta, Carol. Eu fico por aqui. Obrigada, a gente volta a falar em outra oportunidade. A chegada de Lula a Brasília com uma agenda intensa de reuniões tem como principal objetivo a tentativa de criar um ambiente de mais harmonia entre a base de apoio consolidada e potenciais novos aliados, de olho na governabilidade a partir do ano que vem. Fechamos então a nossa conversa com os analistas da CNN com um balanço dos principais desafios do presidente eleito, não só para formar a equipe ministerial, mas principalmente para conciliar as diferentes forças políticas que ele espera ter ao lado no novo governo. Quem encerra esse episódio com a gente é o Caio Junqueira. Caio, bem-vindo. Oi, Carol. Caio, quais são os fatores que influenciam a formação da equipe ministerial do governo eleito? Qual é o peso dessa definição para garantir a governabilidade de Lula nesse terceiro mandato? Olha só, o principal conceito que a gente precisa entender para essa montagem de governo é o conceito da frente ampla. O Lula montou uma frente ampla, muito ampla, para essa eleição, muito maior do que todas as eleições anteriores que o Partido dos Trabalhadores disputou. E mais do que isso, ele ampliou essa frente ampla entre o primeiro e o segundo turno e depois do segundo turno também ampliando. Hoje já são, salvo engano, 17 partidos a compor essa frente ampla que chega ao governo. E uma frente ampla, claramente, ela ajuda e foi um fator determinante para o Lula ganhar a eleição. Agora, para governar com uma frente ampla, isso exige uma engrenagem política, exige um esforço político, exige muita lábia, muita acomodação. É difícil governar com uma frente ampla, muito mais difícil do que ganhar uma eleição com uma frente ampla. Então, eu aposto que nesse start da montagem de governo, o que está sendo olhado e observado, qual fator que principalmente influencia nessa montagem é integrar a frente ampla, seguido do tamanho de cada partido no Congresso Nacional, que é uma fórmula clássica, né? Quanto maior o partido, mais peso ele terá na formação de um governo, e lealdade, né? Lealdade, confiança do presidente em alguns postos estratégicos. Por exemplo, o que se tem dito? Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, um cargo-chave. Ali na Casa Civil, muito provavelmente ele deve pôr ali o Rui Costa, talvez, ex-governador da Bahia, na articulação política. Tem alguns postos-chave que o presidente precisa confiar muito. Então, transcende ali até esse conceito de frente ampla. E essa montagem é essencial para o presidente conseguir governar. A minha avaliação, o governo, eu já falei isso inclusive aqui com vocês, o governo Lula 3 não vai ter grandes dificuldades no Congresso, mas ele precisa montar uma base confiável. A maior dificuldade para o Lula, em termos de oposição, de resistência, estará nas ruas, como nós estamos vendo, e estará nas redes sociais. Porque dentro do Congresso o sistema político se acomoda, mas é preciso, na largada, que essa acomodação já esteja muito bem azeitada, com cargos bem distribuídos, de acordo com a representatividade desses partidos no Congresso Nacional. Esse é o mapa clássico, né? Você se elege e monta um governo de coalizão, né? A gente inclusive chama aqui do presidencialismo de coalizão. Então, principalmente, para te responder, Carol, a pergunta, é o tamanho de um partido e a lealdade dele ao presidente que determina o espaço dele no governo e estrutura as bases para uma governabilidade, para uma estabilidade política, pelo menos no Congresso Nacional. Isso, pelo menos na largada, não deve ter grandes problemas este governo. A ver depois, a ver o desenrolar do governo, porque justamente esse conceito de frente ampla abriga visões políticas, ideológicas divergentes em muitos casos. Por exemplo, em meio ambiente, por exemplo, em política externa,
em política econômica. Então, você precisa fazer essa engenharia política funcionar muito bem, porque é difícil governar com uma frente ampla. Tá bom, Carol? Um beijão, viu? Obrigada, Caio. Encerrando aqui essa nossa conversa com os analistas da CNN. E assim encerramos o Item Mais, aguardando essa definição do governo eleito sobre os ministros escolhidos. Quais serão esses nomes que vão ocupar o novo governo? A gente, claro, segue monitorando a política em outros episódios do Item Mais. Amanhã estamos de volta com outro assunto, com outro tema. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.